A paz do Senhor, meus irmãos, esse é o canal Pregador dos Últimos Dias. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Agora iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Deus tem nos dado discernimento, um sentimento de que isso está muito próximo, mas muito próximo do que nós imaginamos. E o tema justamente desse vídeo vai ser a volta de Jesus muito próxima. Olhem os sinais. Nós vamos estar falando aqui dos sinais da sua primeira vinda, do seu nascimento, quando foi profetizado lá no Antigo Testamento. Nós vamos estar falando acerca da primeira vinda. E se a primeira vinda ela foi falada e ela foi cumprida, a segunda também será. Então, vamos falar aqui, profecias acerca da primeira vinda de Jesus. Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso foi piamente aconteceu. Nós sabemos que Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, e essa profecia de Isaías se cumpriu. Se isso se cumpriu, nós vamos ver aqui o que mais se cumpriu na sua primeira vinda. Miqueias, capítulo 5, vai falar do nascimento de Jesus. Olha o que diz aqui, Miqueias 5, 2. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui fala também que Jesus há de reinar, e ele vai reinar sobre Israel, ele vai reinar sobre o mundo. E nós vamos continuar falando mais profecias acerca da sua primeira vinda. Zacarias, capítulo 9, vai falar também, vai confirmar fala da entrada de Jesus num jumentinho. Olha só o que fala 9:9 de Zacarias. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Mais uma profecia se cumprindo da primeira vinda de Jesus, que já se cumpriu, e ela vai ser confirmada lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 35 a 37. Vamos ver o que Lucas vai confirmar. O evangelista Lucas vai confirmar essa profecia que já aconteceu também, um cumprimento das Escrituras. 35 a 37, é o que fala aqui no Evangelho de Lucas. E trouxeram-nos Jesus e lançaram sobre um jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele andando, estendiam pelo caminho os seus vestidos debaixo dele. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se. E começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Mais uma profecia se cumprindo, aquilo que foi falado lá em Zacarias 9, vai se confirmar no Evangelho de Lucas, e eles falavam Hosana, quer dizer Messias, Salvador, está chegando, o Messias tão prometido, ele está chegando. Foi cumprido mais uma profecia, e aí nós vamos voltar a Zacarias, capítulo 11, que fala da traição, para você ver que tudo que foi profetizado na palavra de Deus sobre o Messias foi acontecendo. E no capítulo 11, no versículo 12 e 13, vai falar da traição de Jesus. Vamos ver aqui.
Para você ver, são os cumprimentos da primeira vinda, as profecias que já se cumpriram, para que nós possamos acreditar que se na primeira vinda as profecias se cumpriram, na segunda também vai se cumprir. Diz assim, Zacarias capítulo 11, verso 12 e 13, fala assim, ó. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E passaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arrojas isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei aos olheiros da casa do Senhor. Aqui fala da traição de Judas, quando Jesus foi traído, mais uma profecia que foi falada, que Jesus ia ser, né, traído por um dos seus chamados amigos, discípulos, e se cumpriu. Aqui já estava escrito antes mesmo de se escrever no Evangelho de Judas praticar essa traição, já estava escrito aqui no Velho Testamento, né, em Zacarias, no capítulo 11, nos versos 12 e 13, né, que fala da sua traição. E isso vai se cumprir lá em Mateus 26. Olha só como a Bíblia mesmo, ela, né, traduz a própria Bíblia. A própria palavra de Deus é quem... não adianta você achar que outras coisas vai revelar. Não, a própria palavra do Senhor é que vai nos dar a revelação, porque ela mesma explica, a própria palavra explica a palavra de Deus. Vai dizer assim, Mateus capítulo 26, vamos ver aqui, Mateus 26, versículo 15. E disse, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhes passaram 30 moedas de prata. Ou seja, isso estava já escrito também as Escrituras e confirmado aqui no Evangelho de Mateus, né? Isso fala da primeira vinda, né? A vinda de Jesus, ela se dá em duas etapas, podemos dizer, porque vem o arrebatamento e depois sim a volta de Jesus. Na Bíblia diz que todo olho verá, né? Que vai ser no Monte das Oliveiras, a descida dele junto com a igreja. Mas a vinda de Jesus, que veio a primeira vez, ele cumpriu uma profecia de Isaías 61. Que profecia é essa? Vamos lá, Isaías 61, que também foi uma profecia que Jesus cumpriu, mas não cumpriu por inteiro. Ainda falta uma parte dessa profecia para se cumprir. E essa parte dessa profecia que vai se cumprir é justamente quando a igreja for arrebatada, quando Jesus voltar, né, com a sua igreja em glória, para cumprir o restante dessa profecia, que diz assim, ó, Isaías 61, que ele fala do ano aceitável do Senhor, né? Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Isaías 61, versículo 1, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Aqui, Jesus cumpriu essa parte na sua primeira vinda, mas tem algo que vai ser cumprido na segunda vinda, que é justamente o restante desse versículo aqui que nós acabamos de ler, no versículo 2, a pregar o ano aceitável do Senhor. Mas essa parte aqui, ó, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Que dia é esse? Que será justamente aonde isso vai acontecer na história da palavra de Deus? Na tribulação e grande tribulação, quando o anticristo assumir o controle desse mundo, aí se cumpre essa parte desse versículo 2, né? O dia da vingança do Senhor, que vai ser justamente no final da grande tribulação, quando Jesus vai voltar, né, com toda
a sua igreja, os arrebatados, voltar para julgar esse mundo e lançar, né, o inimigo no lago de fogo, e o próprio anticristo e a besta, e prender Satanás por 1000 anos. Então, Apocalipse, né, capítulo 4, né, a partir do versículo 1, vai falar justamente da igreja arrebatada, quando João ele está ali sendo ali usado para ter aquela revelação, e o Senhor vai falar para João: sobe para cá. Ali é o arrebatamento da igreja. Ali a igreja ela vai ser arrebatada. E o que eu estou falando? Por que estou gravando esse vídeo falando do arrebatamento? Porque isso está muito próximo. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, pessoas dentro da igreja estão desanimando, o mundo, a sensualidade, o pecado, né, a abominação, as pessoas. Eu estava vendo agora por esses dias, nessa programação desse Rock in Rio, lotado, milhões de pessoas ali, e não estão nem aí para Deus, para as coisas de Deus, estão aí perdendo, né? Quantas pessoas sendo ceifadas, nós estamos vendo aí mulheres, crianças a cada dia, e o cavalo vermelho se aproxima cada vez mais e mais, que fala justamente, nós vamos estar lendo o que é esse cavalo vermelho ainda nesse vídeo, e vai falar aqui ainda, né, sobre o reino, né, e o que nós estamos vendo para que isso tudo está acontecendo. Nós estamos vendo aí terremotos, maremotos, todas essas coisas acontecendo assim de um dia para a noite. Nós temos aí agora na Espanha uma chuva terrível de granizo, e as bolas que caíam ali do céu, daquela nuvem quase do tamanho de uma laranja, tamanho de 10 centímetros, coisas que nunca aconteceram. No Brasil também já teve agora essa semana a mesma chuva, as mesmas pedras grandes caindo, e parecendo aquela chuva de Saraiva, coisa terrível, e muitas inundações, chuvas com muita intensidade, com muita força. Agora nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de pessoas ficaram sobre esse efeito dessa chuva que causou muita destruição. Então, Jesus ele está dando os sinais, nós estamos vendo aí sinais a cada dia, não temos nem tempo, eu não tenho nem tempo. Se eu fosse falar tudo que eu tenho aqui de pesquisa, de conhecimento, um vídeo seria muito pouco. Então, e quais são os sinais do arrebatamento? Quais os sinais do arrebatamento? Esses foram os sinais da primeira vinda de Jesus, e todos eles se cumpriram piamente. E se esses se cumpriram, os sinais também, as profecias também do arrebatamento e da segunda vinda vai acontecer. E nós vamos ver isso justamente. Quais são os sinais do arrebatamento? Primeiro, apostasia. 1 Timóteo capítulo 4. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 4. Rapidinho. 1 Timóteo capítulo 4, né, que diz assim, ó. Fala de justamente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui vai falar mais coisas ainda que já está acontecendo. Então a apostasia está acontecendo, nós estamos vendo aí pastores, né, desistindo, pastores largando de suas esposas, casando com outras, fazendo coisas terríveis, crentes, né, se apostatando da fé, indo para a igreja somente atrás de bens materiais, de coisas materiais, e esquecendo, né, e indo atrás desses homens que vão pregar justamente com a mente cauterizada, pregar coisas que sobre coisas materiais. Não que isso seja errado nós termos, mas só se fala nessas coisas, pouco se fala do arrebatamento da igreja. Segunda coisa, escarnecedores ou gozadores. 2 Pedro 3 vai falar assim, 3 versículo 3, ao que Pedro vai falar, isso há praticamente 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro também foi revelado em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, diz assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
ainda diz assim, ó, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha só, uma pergunta, zombando, né? Onde está? E até eu tenho visto até crentes duvidar sobre isso. Às vezes vamos falar, ele, não, isso não vai acontecer agora, e os sinais estão aí. Nós estamos vivendo dias terríveis na nossa nação, dias aí que não precisamos nem falar, né, na geopolítica, está tudo acontecendo aí, ó. A terceiro sinal, sinais na geopolítica, eu acabei de falar agora, os acordos de paz de Israel e outras nações, acordo de paz dará início à tribulação. Que acordo de paz são esses? Está tudo aliançado, várias nações ali do Oriente Médio que impede a reconstrução do terceiro templo, já estão todos aliançados, já estão chegando no acordo que eles chamam de acordo de Abraão, um acordo abraâmico, e aqueles países ali são cerca de 16 ou 17 países ao redor de Israel, quase que 12 ou 13 já estão ali praticamente acertados para a permissão da construção do terceiro templo. E isso são sinais na geopolítica. Vemos o mundo todo passando por tribulações, nós estamos vendo aí agora, né, o que está acontecendo na Alemanha, prestes a ter um grande, agora até o dia 24, está correndo aí um parlamentar lá na Alemanha, já falou que pode haver um grande colapso lá na Alemanha, um apagão, algo terrível pode acontecer no dia 24. E logo depois, dia 25, é o ano novo judaico, é a virada de ano deles. Então tudo isso são coisas aliançadas que pode estar acontecendo. Nós temos visto aí agora, também falando de geopolítica, o próprio Papa, né, o Chiquinho, ele mandou toda a Igreja Católica, a igreja ali onde, que tem os seus dinheiros nos bancos, tirarem os dinheiros e colocar no Banco do Vaticano. O que está para vir por trás disso? Será que é o grande reset? Que já falei sobre isso em outros vídeos. Será que é? Né? Essa morte da rainha agora, né, assumindo aí, né, o Charles, né, o príncipe Charles aí, e esse homem é um garoto propaganda lá do Klaus Schwab, que é o líder, né, do Fórum Econômico Mundial. O que está por vir aí? Coisas estão para acontecer. E aí nós vamos para mais outros sinais, né, da segunda vinda. Né? Esses sinais aí que fala da tribulação. Então muitas profecias, como a de Isaías, que eu já falei, 61, estar para se cumprir. Lucas, capítulo 4, versículo 17, ele não fala, né, do dia da vingança. Jesus ali, vamos lá em Lucas, novamente, capítulo 4, Lucas ele vai falar, Jesus ele não vai falar esse versículo completo, por quê? Porque naquele tempo ainda não era hora de cumprir, né, essa profecia do dia da vingança. Então Jesus ele vai falar isso meio que a metade, ele não vai colocar essa parte da vingança. Em Lucas 4,17 diz assim, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, e enviou-me a evangelizar aos pobres, para curar aos quebrantados do coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano agradável ou aceitável do Senhor. Ele não fala da vingança, porque esse tempo não era ainda a vingança. A vingança vai ser na grande tribulação, durante ali sim, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia daqueles que zombaram, o dia daqueles que escarneceram do nosso Senhor, que escarneceram do Evangelho, da palavra santa do Senhor. Eles vão ver verdadeiramente o que é o dia da vingança do Senhor. E isso vai acontecer, porque se as profecias da primeira vinda se cumpriram, o da segunda já estão se cumprindo, já está prestes a se cumprir, todas elas praticamente que já se cumpriram. E aí vai acontecer justamente o que vai se dar na segunda vinda, que é o governo do Senhor Jesus, após os 7 anos, né? E antes disso ainda vai acontecer, provavelmente ainda tem a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, 39 e 40, né? Que fala dessas nações que estamos vendo aí, né? Que é a própria Rússia, Turquia, Irã, pode ser também lá o dragão vermelho. Isso é uma profecia de 2.500 anos. O palco já está pronto. Tudo já está pronto. Né? Os atores já estão aí em cena. O que falta então?
O que falta é justamente Jesus arrebatar a sua igreja para que tudo isso venha se cumprir e estar caminhando a passos largos. Eles aceleraram essa agenda 2030. Eles colocaram, estamos prestes aí, né, a uma nova ordem, né, que está se surgindo. O que é isso? Começa pelo que eu já falei, o reset, que eles vão reiniciar tudo, apagar e reiniciar. Então, começou o start disso tudo, foi aonde? Foi lá nos anos 2001, quando teve a queda, né, das torres. Ali foi o pontapé inicial para essa nova ordem, né? Que tem no final, né, nova ordem no globo, né, na Terra, que está prestes a acontecer. Então o mundo, né, já está aí globalizado, né, vai haver a liderança, os 10 líderes que vão surgir, porque vai ter esses problemas todos aí, é o caos pela ordem, para eles poderem ali arrumar a casa, né, e então vai haver o quê? Uma nova ordem econômica no mundo inteiro. Por isso eles estão cada vez mais perto, eu já falei também isso em outros vídeos, terminando com as moedas, né, papel moeda, e colocando o dinheiro todo digital, para que eles tenham facilidade em controlar tudo aquilo. Quem, né, ficar, se sujeitar àquilo que eles querem implantar o sistema, vai ter, né, esse benefício, que era direito, virou benefício. Por que benefício? Porque você só vai ter se você seguir as regras, né, que eles estão impondo em todo o planeta Terra. E isso é uma aliança que vem global, é uma aliança que vai para o mundo inteiro. E esses 10 líderes, ele vai surgir. Desses 10 líderes, eles vão levantar um homem. E esse homem é o que nós conhecemos do iníquo, o homem do pecado, o anticristo, o antimessias, que vai se levantar e vai meio que consertar. É o que Paulo escreveu lá em as Tessalonicenses, que vai falar justamente de uma falsa paz. Vamos ver lá, que nós já vamos estar encerrando depois que estaremos lendo essa parte de Tessalonicenses, que vai justamente levar, né, a uma falsa paz, para que depois sim venha o caos, né, que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai dizer assim, ó: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ou seja, os crentes é para saber isso. Os crentes têm que saber isso. Porque Paulo está dizendo, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se eu já não estou mais em trevas, se nós estamos lutando a cada dia para estar na luz, que é Jesus Cristo, nós sabemos e estamos percebendo que esse dia está se aproximando. Mas aqui diz, quando eles vão falar em paz e segurança, aí haverá repentina destruição, né? Por quê? Porque essa é uma falsa paz que o mundo vai pensar que vai viver. Porque o dia do Senhor já está vindo e ele virá como um ladrão de noite. O ladrão, quando vai fazer um assalto, ele não diz o dia nem a hora, mas ele vai. E é assim que é a vinda do Senhor nesses tempos agora. O arrebatamento da igreja é assim. Quando você menos pensar, a igreja já foi embora e você vai pensar, e aqueles crentes falavam a verdade. E agora vamos ficar para a grande tribulação, para o sistema da besta, o sistema do anticristo, que já está preparado, como eu falei, o palco já está montado, os atores já estão sendo posicionados para iniciar tudo isso. Mas qual o start para isso iniciar? A saída da igreja, o rapto da igreja. Então, da igreja sair, o mundo em si fica ali aberto para que Satanás ele possa implantar aqui o seu governo através do anticristo. Mas o Senhor, ele nos dá um alerta, nós temos uma esperança, aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. E esse é o tempo. Acredite no Senhor
passe esse vídeo adiante, pregue o evangelho, deixe seu like, se inscreva, vamos para frente, vamos botar aí o evangelho de Cristo, né? Porque o mundo está aí a passos largos para a perdição, mas há uma esperança. E qual é a esperança? O Senhor Jesus. Só Ele é a esperança desse mundo caído, perdido, mas há uma esperança, há uma redenção para aquele que verdadeiramente espera no Senhor. Mas que Deus te abençoe, que você preste atenção nesse estudo. Se a primeira vinda se cumpriu todas as profecias para que o Messias nascesse, e ele veio, pregou, formou a igreja, morreu na cruz para nos salvar, a segunda está também se cumprindo a passos largos. A palavra de Deus se cumpre a cada dia. É tempo de nós refletirmos e estarmos na presença do Senhor a cada dia, a cada minuto. Mas que Deus te abençoe, se inscreva, como eu já falei, né? Deixe o seu like, aí compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se você está de acordo. Nós estamos aí, mas uma coisa eu quero te falar, estar muito perto o arrebatamento da igreja. É logo ali na esquina, quando nós piscarmos os olhos, isso já pode ter acontecido. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.